Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Sejamos gratos por mais um dia, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Este é o dia que o Senhor fez, portanto nos alegremos e regozijemos nele. Glória a Deus. O nosso devocional de hoje, nosso Café com Palavra, tem como título Ainda há uma saída. Há pessoas que muitas vezes se encontram em situações tão difíceis que elas acham que não tem mais saída, mas o Senhor vem nesta tarde dizer para você que ainda há uma saída. Em Deus sempre há uma saída. Em Deus sempre há uma luz no final do túnel. Em Deus sempre há no fundo do poço uma saída para sair de lá. Então o Senhor, Ele sempre tem projetos para as nossas vidas, os planos dele não podem ser frustrados e jamais são encerrados. Deus jamais aborta projeto. Os projetos dele sempre estarão de pé para a nossa vida, basta nós querermos. E nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses e hoje nós chegamos no capítulo de número 2. O capítulo de número 2 de Filipenses, aliás, de Colossenses, Paulo ele faz um alerta aos cristãos ali, que serve para a igreja de hoje, para a igreja odierna, serve para os crentes da atualidade, que a gente tem que ter cuidado com as falsas filosofias, cuidado com o legalismo disfarçado de cristianismo, mas na verdade mata a fé, tira a alegria, rouba a liberdade. Então nós temos que ter muito cuidado. Paulo ensina que toda a sabedoria está em Cristo Jesus. Toda a sabedoria vem dele, é por ele e é para ele. Ele foi quem cancelou a nossa dívida de pecados na cruz do Calvário e nos libertou de todos os dogmas e regras humanas. O Senhor nos libertou. Ele disse que nos chamou para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo Jesus nos chamou. Aleluia. Boa tarde, irmã Luciana. Paz do Senhor. Hoje deu certo, né, irmã Luciana? Paz do Senhor, irmã Dinara. Deus abençoe. A paz do Senhor. Glória a Deus. Capítulo 2 de Colossenses, nós dividimos em 4 pequenos pontos. É um capítulo bem gostoso de ler. Então, aconselho você a fazer a leitura. São apenas 23 versículos. É um capítulo de uma fácil didática. A linguagem que Paulo usa é uma linguagem muito fácil da gente entender. Então, leia. Esse capítulo ele é intitulado como O Interesse de Paulo pelos Colossenses. A primeira coisa que Paulo defende nesse capítulo 2 é justamente a suficiência de Cristo. Cristo, ele é suficiente. Cristo não precisa de nada. Cristo não, para que nós sejamos salvos, não é preciso acrescentar mais nada. Basta nós entregarmos a nossa vida a Cristo Jesus, obedecermos a sua palavra e sermos fiéis até a morte. Não precisa de mais nada, de coisas criadas por homens, de liturgias, criadas suficientes. Jesus habita todo em Deus. Nele temos todo o conhecimento necessário. Em Cristo somos completos. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós somos aceitos. Em Cristo nós somos regenerados. Em Cristo nós somos novas criaturas. Aleluia. Glória a Deus. Segunda coisa que Paulo faz questão de ensinar aos crentes ali de Colossos, serve para nós também, é um alerta contra os enganos. Paulo ele pede que ele diz assim, ninguém vos engane. Ninguém engane a nós, os santos do Senhor, os servos do Senhor, com filosofias vazias ou contradições humanas. O que estava acontecendo aqui na igreja de Colossos? Aqui era uma época em que o gnosticismo estava muito alto. O gnosticismo era uma doutrina que ensinava conceitos fora do que Deus havia estipulado e ensinado através de Jesus Cristo e através da vida de Paulo. Então eles estavam envolvidos com essa doutrina, estava dentro da igreja, disfarçada de bons costumes, disfarçada de condições humanas, de tradições humanas, mas na verdade era uma maneira de tirar o povo do foco
da salvação que vem somente de Jesus Cristo. A palavra que Paulo usa no original é estocheia, que tem o significado de alguém que tira as forças espirituais, aprisiona. Então, quando nós nos deixamos envolver por essas filosofias humanas ou por essas tradições humanas, isso acaba nos tirando as forças, acaba nos aprisionando em algo que é contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós fomos chamados para a liberdade. Então, Paulo alerta ali a igreja de Colossos e também a nós, nesse tempo, contra os enganos. Tenha muito cuidado com o que você está ouvindo. Tenha muito cuidado com o tipo de palavra que você está escutando, para ver se não está exatamente como estava a igreja de Colosso, sendo envolvida numa teia de engano e mentira. Depois, Paulo fala sobre o perdão e a vitória. Paulo, ele diz no versículo de número 14, e tendo cancelado o escrito da dívida, a nota promissória, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz e despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus venceu a morte. Jesus venceu. Jesus, ele cravou na cruz a dívida que tinha contra nós. A nota promissória que falava dos nossos pecados foi apagada pelo sangue de Jesus e cravada na cruz para dizer para o inferno e para todas as potestades e principados: eu comprei, eu venci, eu paguei o preço. Aleluia! Glória a Deus! A cruz cancelou a nossa culpa. Jesus venceu os poderes do mal publicamente e os expôs publicamente. Aleluia, glória a Deus. O Senhor pagou o preço da nossa liberdade, portanto, não vos torneis escravos novamente, seja do que for, seja de doutrinas erradas, seja de liturgias, seja de líderes opressores, seja de instituições religiosas que oprimem, que são enganadoras, que fazem com que vocês se tornem escravos. Sejam livres, porque para a liberdade foi que Cristo nos chamou. E o último ponto de Colossenses 4 é exatamente isso: liberdade do legalismo. O Senhor nos libertou de todo legalismo. Paulo fala no versículo 16: ninguém, pois, vos julgue por causa do que comer ou beber, ou por causa de festa, ou de lua nova, ou de sábado, porque tudo isso foi apenas sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. É Cristo agora. É o Senhor. É Ele quem diz o que nós devemos fazer. Não é instituições religiosas, não são denominações, não são igrejas, não são liturgias, não são legalismos humanos. O Senhor nos chamou para a liberdade do legalismo. As regras sobre o que comer ou as festas religiosas eram apenas sombras das coisas que iam acontecer. A realidade agora é Cristo. No capítulo anterior, Paulo diz que Cristo é a esperança da glória. Ele é a esperança da glória eterna. É Cristo Jesus. E ele diz no versículo 20: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo vos sujeitais às ordenanças. Então, não tem mais porquê. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Estamos em Cristo, como diz Paulo escrevendo aos Efésios. Ele é o cabeça de todo o corpo, bem ajustado, de todo principado e potestade. Cristo reina sobre todas as coisas. Aleluia. E ele termina o capítulo dizendo: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, mas é só aparência, irmãos. Não é sabedoria de fato. Que é sabedoria é a palavra de Deus, é o Senhor na nossa vida. Como o culto de si mesmo, ou de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum. Não tem valor algum. Não tem. Ele disse que por mais que façam todas essas coisas, não tem valor algum. Não tem valor algum.
o que tem valor é quando nós estamos firmados em Cristo e Cristo em nós. Glória a Deus. Boa tarde, minha querida prima Deusa. Boa tarde aí, irmão Gadelha, das óticas Gadelha, Laudênia, paz do Senhor. Boa tarde, irmão Edmilson. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, estamos aqui meditando um pouquinho no capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses, que é a carta que nós estamos estudando essa semana. E as aplicações que nós fazemos de Colossenses 2 para as nossas vidas. Primeira aplicação: rejeite o legalismo. Rejeite todo e qualquer tipo de legalismo. Não baseie sua fé em regras humanas sobre roupas, ou sobre comida, ou sobre rituais. Não baseie sua fé nisso. A sua fé tem que estar firmada em Cristo. Paulo, ainda aqui em Colossenses, ele vai dizer em um outro capítulo, ele diz que nós estamos escondidos em Cristo e Cristo em Deus. Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza e o socorro presente. Então não baseie. Rejeite todo tipo de legalismo. Não baseie sua fé. Não coloque a expectativa da sua salvação em coisas que você pode fazer. Não há nada que você possa fazer que garanta a sua salvação. Quem garante a sua salvação é Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou para nos dar direito à vida e à vida eterna. A segunda aplicação do texto é: busque aprofundar a sua fé. Não viva uma fé rasa. Lembre-se de Ezequiel. Ezequiel é chamado por rio Quedar, e ele entra ali no rio. Quando ele entra no rio, ele molha apenas os artelhos dos pés. E a voz do Senhor diz: entra mais um pouco, te aprofunda um pouco mais. Ele molha os tornozelos e o Senhor, a voz diz: aprofunda um pouco mais, até que ele está com água no pescoço. Ela é um simbolismo da nossa fé, da nossa profundidade em Deus, da nossa profundidade no Espírito Santo. Então busque se aprofundar na fé. Como é que você se aprofunda na fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então ouça a palavra, leia a palavra, leia em voz alta, medite na palavra, fale da palavra, ande com a palavra, viva a palavra, e você vai se aprofundar na fé a cada dia. Traga a palavra para perto de você, para os momentos de crise, para os momentos de alegria, para os momentos de desânimo, para os momentos de ânimo, para aqueles momentos de vitória, para aqueles momentos de derrota. Traga a palavra para perto de você. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluia, glória a Deus. Terceira aplicação: viva em segurança espiritual. Não deixe que o inimigo coloque medo na sua mente, no seu coração. Não deixe que ninguém coloque medo na sua vida. Sabe por quê? Toda a sua culpa foi paga por Jesus. Não é porque você faz isso ou aquilo que a sua culpa foi apagada. A sua culpa foi apagada porque Jesus pegou a nota promissória que tinha contra você e contra mim e cravou na cruz e expôs publicamente, dissipando toda a potestade, todo o principado, expondo na cruz. E o texto diz que os expôs ao desprezo. O Senhor não só expôs, mas os desprezou, dizendo: agora eles me pertencem, Satanás, e tu não tem nenhum poder contra a vida deles. Aleluia! Glória a Deus! Então não deixe que nada lhe torne escravo, nem lhe cative. Nada nesta vida. Quarta aplicação: filtre as filosofias do mundo. Os conselhos, os ensinos do mundo. Faça uma filtragem. Avalie as ideias do mundo sobre a verdade da Bíblia. Compare o que você está ouvindo. Se está de acordo com o que a palavra diz. Se não estiver de acordo, descarte. Não traga para a sua vida. Viva o que a palavra diz. Eu lhe garanto que você vai ser bem sucedido. A Bíblia diz que o homem do Salmo 1, tudo que ele fazia era bem sucedido, prosperava. Sabe por quê? Porque ele meditava de dia e de noite na palavra de Deus. Não se assentava na roda dos escarnecedores e nem andava segundo o conselho dos ímpios. Essa é a razão para nós sermos bem sucedidos, para nós sermos prósperos, para tudo que a gente for fazer ser bem sucedido. É a palavra. Então se adeque à palavra, às verdades eternas da palavra de Deus, que é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da nossa alma e do nosso espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Aleluia, glória a Deus.
E a última aplicação de Colossenses 2, abandone o orgulho religioso. Não faça como os fariseus, e batiam no peito e diziam, eu não sou como esse publicano, eu sou reto, eu jejuo, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso é orgulho religioso, e orgulho religioso será dissipado pela presença de Deus. Deus não quer nenhum tipo de orgulho. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda, precede a ruína. Então não tem orgulho porque você fala em línguas, ou porque você prega, ou porque você canta, ou porque você é pastor, ou porque você é isso, ou aquilo outro. Entenda que tudo vem dele. É para ele e é por causa dele. Se você canta é para a glória dele, se você prega é para a glória dele, se você ensina é para a glória dele, se você toca é para a glória dele, se você faz qualquer coisa na casa do Senhor, ou se você recebeu qualquer dom do Senhor, é para a glória dele. O apóstolo Paulo disse que tudo que nós recebemos é para a edificação do corpo de Cristo. Não é para a nossa glória, mas é para a glória dele. Então evite julgar espiritualmente alguém, ou pela aparência, ou pelas suas regras, ou por regras externas. Não julgue, porque o Senhor é quem conhece o coração de cada um. Às vezes aquele irmãozinho que você não dá nada por ele, aquela irmãzinha que você despreza porque fala errado, é quem sustenta a igreja em oração, é quem sustenta a igreja com joelhos no chão, com lágrimas derramadas, buscando a presença do Altíssimo. Então tire da sua vida todo e qualquer orgulho religioso. Os colossenses estavam se orgulhando porque eles tinham muita fé. Aí o apóstolo Paulo diz, olha, tudo vem de Cristo. É para Cristo, é por causa de Cristo e é por causa dele, por causa do Senhor. Tudo é do Senhor. Ele é o cabeça, ele é quem merece toda a honra. Ele é quem é digno de toda a glória. Ele é quem está pronto para receber todo o louvor. Em nome de Jesus. Esse é o capítulo 2 de Colossenses, bem resumido, que a gente não pode demorar muito. E meu Manuelzinho já acordou ali, eu vou já cuidar dele ali. O vô dele está ali com ele. Por isso que eu estou aqui hoje nesse horário com vocês. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos, por estarem aqui juntos. Vamos para o nosso devocional, né? Ainda há uma saída, é o nosso devocional de hoje. Lucas capítulo 18, verso 27 diz, Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é totalmente possível para Deus. Para Deus não há nada impossível, irmãos. Essa mesma frase é respondida também para Maria. Quando Maria diz assim, como isso vai acontecer? O anjo diz, você vai conceber, você vai ter um filho, vai colocar o nome dele de Jesus. Ela diz, como isso vai acontecer? Já que eu não conheço varão, nunca estive com varão nenhum. Ele diz, o poder do Altíssimo te envolverá. E o que é impossível aos homens é totalmente possível a Deus. O Deus que fez Maria, uma adolescente virgem, engravidar, é o mesmo Deus que fez Isabel, uma idosa, engravidar. E é o mesmo Deus que pode resolver o seu problema, seja ele lá qual for. Pode mudar a sua situação, a sua vida, lhe dar resposta ao que você tem pedido ao Senhor. É o mesmo Deus. Ele continua sendo o Senhor de todas as coisas. Glória a Deus. Boa tarde, Caio. Deus te abençoe, meu irmão. Como é que você está? Espero que o Senhor esteja cuidando da sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nosso devocional diz, vivemos em um tempo em que o vazio existencial e a falta de sentido da vida acometem muitas pessoas. Quantas pessoas não sabem quem são? Quantas pessoas estão nesse momento em seus quartos escuros, estão em suas masmorras emocionais, presas, sem conseguirem sair. Mas hoje, nesta tarde, o Senhor vem dizer, usando a minha boca, para dizer para você, ainda há uma saída. Aleluia, glória a Deus. O triste aumento de casos de pessoas que desistem de viver e tomam atitudes irreversíveis é o mal desses tempos modernos. Ano passado e ano atrasado, 2 anos seguidos, no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, em que a gente faz aquela campanha contra da conscientização, digamos assim, do suicídio. Eu estive pregando sobre esse tema e como é pesado, irmãos. Vocês não têm noção como a gente
paga um preço alto para falar sobre essas coisas. Porque existem muitas pessoas presas nessas masmorras espirituais, nessas prisões sem muros, nessas prisões sem grades, mas que aprisionam de uma forma tão terrível que as pessoas tentam e não conseguem sair. Mas Deus pode tirar você desse lugar. Se você se encontra neste lugar, Deus pode tirar você deste lugar. E o autor aqui do livro, ele fala assim: não acredito que a depressão decorre da falta de Deus na vida, do pecado, ou que Deus esteja longe de quem enfrenta essa batalha. Não acredito nisso. Mas também não estou sugerindo que quem lida com depressão deve simplesmente se acostumar ou aceitar passivamente essa situação. Acredito com convicção, a Lídia aqui, acredito com convicção que Deus, ele usa a ciência, ele usa a medicina, ele usa a psiquiatria, os profissionais médicos para ajudar. Acredito de verdade. Porém, acredito também que aquilo que foge ao alcance da ciência ou da capacidade humana está ao alcance de Deus. Para Deus não há impossíveis. Deus pode fazer qualquer coisa. Deus tem todo o poder de libertar e de quebrar toda e qualquer algema, de tirar a pessoa de qualquer masmorra que ela se encontre, ainda que seja uma masmorra invisível, espiritual ou emocional. Deus tem poder de arrancar você de lá. Deus, ele pode fazer todas essas coisas. A vovó vai já, viu? Deixa a vovó terminar aqui. Coisa linda. A vovó vai já. A vovó já tá terminando, tá bom? Aí o autor, ele conta aqui um testemunho. Ele diz: embora na época não se falasse muito em depressão, quando eu era criança, em minhas lembranças de infância, elas são predominantemente tristes, repletas de dias sombrios, onde até mesmo a ideia de morte passou presente na minha cabeça em alguns momentos. Imagine uma criança pensando nisso. Aqui é o autor do livro, Pastor Júnior, que fala isso. Talvez você consiga compreender por ter também enfrentado desafios significativos na sua vida. A boa notícia que temos é que há um Deus que pode todas as coisas. Há um Deus que pode curar toda e qualquer doença, toda e qualquer depressão. Aleluia! O nosso Deus, ele pode transformar a vida de qualquer um que queira. Assim deixe Jesus entrar, agir e fazer. O autor aqui diz: ele transformou a minha vida e pode fazer o mesmo na vida de uma pessoa. Mesmo que ela esteja sem esperança, Deus pode renovar a esperança e a perspectiva. Há um espaço em nosso coração, irmãos. Um espaço imenso que só pode ser preenchido pela presença de Deus. Tinha um tio que já dorme no Senhor, o tio Delzir, ele falava muito isso. Ele dizia assim: tem um vazio no coração do homem que é do tamanho de Deus. Só o Senhor pode preencher. Pode-se ter a melhor profissão, o melhor emprego, pode nem precisar de emprego, ter muito dinheiro, viver uma vida assim farta de tudo. E dizer como Salomão: é como correr atrás do vento, porque se não tiver Deus, é só correr atrás do vento. É o Senhor quem preenche todo e qualquer vazio existencial das nossas vidas. A minha oração é que você alcance a cura que você necessita. Que hoje o Senhor vá de encontro à sua necessidade. Faça por você aquilo que só Ele pode fazer. Que dias melhores venham sobre a sua vida. E que novos horizontes se abram. E que você volte a sonhar. Volte a sorrir. E saia das masmorras espirituais e emocionais que porventura você venha se encontrar. Estamos juntos. Conte comigo e conte com as minhas orações. Estou aqui para lhe ouvir e para orar por você. E o Senhor, que pode todas as coisas, é quem pode mudar e transformar a sua vida e a sua história. Que você diga como disse o salmista: esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele ouviu a minha voz e o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, firmou os meus pés sobre uma rocha, colocou em meus lábios um novo cântico de salvação. Só o Senhor pode colocar esse cântico novo de alegria, de paz, de esperança na sua vida e mudar a sua história. A frase de hoje é: aprenda a enxergar o impossível no possível de Deus. Ainda que você olhe e só veja o impossível, Deus, ele é poderoso para tornar possível. Então aprenda a enxergar o impossível dentro do possível de Deus, que pode todas as coisas.
A palavra de hoje é esperança. Tenha sua esperança renovada em Deus, para a glória do nome do Senhor. Deixa eu orar por você, para nós concluirmos hoje, dia 12 de agosto de 2026. Ainda há uma saída. Glória a Deus. Quem pode dizer amém aí por esta palavra? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Verdade, irmã Dinara, nosso Deus é o Deus do impossível. Deixa eu orar por você. Pai amado, eu quero te louvar e te agradecer. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Palavra que nos levanta, Senhor, e nos chama ao alinhamento de Ti, Senhor. Tu quer nos alinhar, Tu quer passar o plumo, Senhor, na nossa vida. Tirar tudo aquilo que não vem de Ti e nos alinhar no centro da Tua vontade, Pai. Porque a Tua vontade, ela é boa, perfeita, agradável. E Salomão diz que ela não acrescenta dores. Em nome de Jesus, visita, Senhor, cada um dos que estão ouvindo esta palavra, seja agora ao vivo, seja os que vão assistir posteriormente. Arranca das masmorras espirituais, das masmorras emocionais, das prisões sem muros, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, quebra e repreende toda depressão, toda ansiedade, toda angústia, toda tristeza de alma, Senhor. Coloca dentro a alegria do Teu Espírito Santo, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é quem nos fortalece para continuarmos. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala 16 vezes sobre a alegria numa carta de 4 capítulos. E ele diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegra o nosso coração como outrora e faz por nós aquilo que só Tu podes fazer. Em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus eu oro a Ti e agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor. Beijo para vocês. Deus abençoe. Ouça a palavra. Se você entrou no meio ou no final, começa lá do início. Ouça todinho. Compartilha com alguém. Abençoa a vida de alguém. Às vezes, sem saber, você está transformando a vida de alguém por causa de uma palavra que você envia para alguém. Então, compartilha com o máximo de pessoas que você puder e faz elas entenderem que não há nada impossível para Deus e que ainda há uma saída.